E existe um privilégio grande daqueles que vêm ao culto de quarta-feira. Nós conhecermos primeiramente o pastor Laerte, né? Que é o nosso pastor da nossa igreja. Seja bem-vindo à nossa igreja. Eu vou ficar aqui debaixo mesmo. E a Rosane me lembrava que... Não precisa não. Se puder, sim. Que, na verdade, aumentou a responsabilidade, né? É sempre uma responsabilidade para a igreja a gente trazer a palavra do Senhor. Hoje a responsabilidade é maior, porque eu vou falar pela primeira vez diante do meu pastor. Mas em nome de toda a igreja, do ancianato da igreja, pastor, nós o saudamos, pedimos ao Eterno que Ele continue lhe abençoando, a sua família, trazendo a unção do Espírito sobre o Senhor, e que essa casa certamente o receberá de braços abertos e estará com o Senhor durante todo o seu ministério aqui. Tenha sempre em nós fonte de oração pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, e conte com a igreja certamente que ela estará com o Senhor durante todo esse tempo. Há uma semana atrás, aqui estávamos, antes do culto de quarta-feira, reunidos para traçar metas e conversar sobre objetivos relacionados com o ministério pessoal dessa igreja para o ano de 2013. Entre diversas coisas, conversávamos sobre, claro, os nossos objetivos de missão, pregar a todo povo, língua e nação que Jesus Cristo vem voltando, pregar a mensagem da esperança que nos move, e por isso hoje temos um canal que se auto-intitula o Canal de Esperança, e ele assim o é, e falávamos sobre formas de atingir isso, e ideias surgiram de, quem sabe, termos nessa igreja, a partir desse ano, um ministério carcerário, um ministério de visitação a alguns hospitais, hemocentros, enfim, ideias várias surgiram. Obrigado, Cacá. Mas, principalmente, reforçamos a necessidade de que, para que tudo isso acontecesse, fosse fundamental que nós orássemos intercessoriamente por esses objetivos. Enquanto não efetivamente dobrarmos os nossos joelhos e intercedermos por esses pedidos e, principalmente, nos dobrarmos à vontade do Eterno, para que Ele faça não o que é a nossa vontade, mas o que é a vontade dEle, que muitas vezes para nós não é possível de compreender, não conseguiremos avançar, não levaremos essa mensagem ao mundo, e Jesus Cristo não voltará. E por isso era meu objetivo, e eu prometi para alguns, e alguns já ouviram isso daqui, que durante todo esse ano, qualquer vez que eu estivesse aqui à frente, eu só falaria sobre missão. Esse foi o desafio que me foi dado, e isso pretendo fazer. O objetivo seria falar sobre e basear a nossa pregação de hoje, a nossa meditação de hoje, no verso que está contido no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 1, que é, na verdade, uma repetição daquilo que está escrito lá no livro de Números, no seu capítulo 11, verso 23. Isaías 59, verso 1. Diante da dificuldade, coloque essa questão para o Senhor. Certamente, diz a minha versão, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E muitas vezes não entendemos porque pedimos
e não recebemos, porque buscamos e não achamos, porque batemos e não se abre. Este é meu verso preferido, Mateus 7:7, batei, buscai e achareis. Mas não vou recitá-lo todo. Mas como que nós falamos sobre fé, sobre esperança, quando a desgraça, quando a calamidade, quando o sofrimento vem sobre nós? Domingo pela manhã era um dos poucos domingos que eu estou em casa. Normalmente, durante os domingos, eu estou de plantão. Mas nesse domingo eu estava em casa e me preparei para assistir um programa de esportes. E não houve programa de esportes. Porque não havia condições que se falasse sobre esportes. Não havia condições para que se falasse de Fórmula 1. Não havia condições para que se falassem de campeonatos se iniciando. Não se havia condições para que se falasse da Liga de Vôlei, nem do novo Basquete Brasil. Porque tamanha era a dor que mais de 200 famílias viviam, que não havia como se falar de outras coisas. Por isso, por conta dessa dor, eu preciso mudar um pouco o que eu falaria, porque nós precisamos estar preparados muitas vezes para pregar a mensagem do Evangelho, para orar intercessoriamente, no momento de dor. No momento em que o que eu preciso dizer para alguém não vai muitas vezes consolá-lo nem lhe trazer alento, porque a dor é dilacerante. Imaginem vocês, pais que enterraram seus 4 filhos, que saíram numa noite na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para divertir-se e não mais voltaram. Tentaram voltar por uma porta que esperavam que fosse a saída, mas era a porta que lhes levaria para o sono eterno. Sufocaram-se na fumaça e de lá não retornaram. Palavras terríveis eram ouvidas dos bombeiros que participaram daquele resgate, dizendo que de 2 banheiros pequenos daquela casa de espetáculos, eles retiraram de cada um em torno de 90 corpos de jovens. No momento que a dor dilacerante chega, aqueles que não conhecem o Senhor costumam dizer: e aonde estava o Senhor a quem você proclama nesse momento de dor? A mesma pergunta fizeram quando chocaram-se aqueles aviões com as torres no 11 de setembro. Aonde estava o Senhor? Ele estava no mesmo lugar quando ele me vê pecar e chora por isso. Ele estava no mesmo lugar quando ele viu o fruto da sua criação. Aquele que ele não fez apenas dizer, faça-se, como fez com todo o restante da sua criação, mas aquele com que ele moldou com suas próprias mãos e com que ele soprou o fôlego da vida dentro de suas narinas. Aquele que ele fez cair num pesado sono e dele extraiu uma costela para formar a sua única e bastante adjutora, para que fossem uma só carne, para que não fossem apenas um casal que viria procriar, para que fossem uma só carne, para dar ao ser humano uma breve noção do que era ser uma só carne, quando existe um casal, uma só carne sendo 2, para que nós pudéssemos ter um vislumbre do que é ser um Deus uno, sendo trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso ele nos legou essa bênção.
Ali ele estava, no mesmo lugar, vendo o sofrimento do ser humano, pois aquele mundo que ele tinha criado para que não houvesse sofrimento, tinha sido dito apenas uma coisa ao ser humano: da árvore que está no centro, a árvore da ciência do bem e do mal, não tomarás, porque no dia que dela tomares, certamente morrerás. E a serpente, o enganador, veio, nós todos conhecemos a história, que está lá no Gênesis 3, da queda, da sua consequência a partir do capítulo 4, o primeiro assassinato nessa terra. No mesmo lugar estava Deus, quando ele sofreu por ver a sua criação. Mas da mesma maneira, para esses que sofrem, ele continua com um plano de salvação. E por isso a palavra do Senhor, desde o início, nos traz mostras em que mesmo quando sofremos, precisamos estar à disposição de ouvir a voz do Senhor. E por isso aquele que o livro que, segundo os historiadores, teria sido o primeiro a ser escrito de toda a Bíblia, apesar de nós estudarmos a Bíblia a partir da Torá, ou seja, dos primeiros 5 livros escritos por Moisés, o primeiro livro a ter sido escrito, e provavelmente pelo próprio Moisés, teria sido o livro de Jó. Por isso ele é atemporal, não se coloca quando ele foi escrito. Mas lemos no livro de Jó, que Jó era um homem temente a Deus, se desviava do mal, que tinha os seus filhos, e quando seus filhos promoviam suas festas, ele fazia sacrifícios e orava ao Senhor, porque eles poderiam ter pecado, e intercedia pelos seus filhos, para que, em caso tivessem pecado, o Eterno não computasse como deles os pecados, e intercedia a ele para que fossem considerados dele. E o tentador vem ao Senhor e diz assim: você esteve pela terra, viu meu servo Jó, homem bom e fiel. E o tentador diz: mas Senhor, ele é bom e fiel, o Senhor dá tudo para ele: terras, filhos, fazendas, gado. Deixa eu tirar isso tudo dele. E o Eterno assim o permite, mas só não toque nele, no corpo dele. E tudo é tirado de Jó: suas terras, seu gado, todos os seus filhos. E ele ainda assim curva-se ao Senhor. E o tentador mais uma vez diz: não, deixa eu tocar no corpo dele. Mas o Senhor diz: mas apenas não o mate. E Jó é tomado de pústulas por todo o seu corpo. Dor na sua carne vem. Dilacerado pela dor, ele é dito para ele pela própria esposa: amaldiçoa teu Deus, e morre. Os seus amigos tentam ver nele e dizem assim: mostra para a gente aonde você pecou. E no momento da dor dilacerante, ele ainda tenta mostrar para os seus amigos que o seu Salvador vive. E eu trouxe uma versão parafraseada da Bíblia, a Bíblia é a Mensagem, para ler para vocês o que fala Jó sobre esse momento da dor e do sofrimento. Jó no capítulo 19, a partir do verso 13, o subtítulo na minha Bíblia é Eu Sei que Deus Vive. Na minha versão, que vocês vão ver que é bem diferente da de vocês, é uma versão bem mais contemporânea da palavra, diz: Deus tirou de mim a minha família. Todos os que me conhecem me evitam.
Meus parentes e amigos me abandonaram. Os meus hóspedes viram a cara para mim. As criadas me tratam como um inútil. Fazem de conta que nunca me viram. Chamo meu criado e ele me ignora. Até mesmo quando peço um favor, minha mulher já não suporta ficar ao meu lado. Sou um ser repugnante para os meus parentes. Até os mendigos na rua me desprezam. Quando saio, zombam de mim. Todos de quem fui chegado sentem nojo. Meus amados me rejeitam. Estou só pele e osso, minha vida está por um fio. Amigos, meus amigos, tenham dó. Deus pegou pesado comigo, diz essa versão. Vocês vão fazer o mesmo? Já não me tiraram até o couro. Quem me dera minhas palavras fossem registradas num livro, ou melhor, ainda, esculpidas numa pedra. Apesar de tudo, sei que Deus vive. É Ele quem me dá vida e no final é Ele quem me fará justiça. Eu o verei, mesmo depois de ter o corpo destruído, verei Deus com meus próprios olhos, como anseio por este dia. No meio da dor e do sofrimento, aquele homem que era justo e fiel, disse, eu sei que o meu Redentor vive, dizem outras versões, e que enfim se levantará sobre a terra. No momento de dor e de aflição daquelas famílias, várias coisas me chamaram a atenção. Entre elas, uma família que, uma das mães, desesperada ao ver seu filho ali, dizia, mas por que com ele? E alguém próximo, chegado da família, dizia assim, mamãe, olha em volta. Olha em volta. Não é só conosco. Olha o sofrimento de mais 200 famílias. Mas quando o sofrimento vem para mim, talvez quando o sofrimento venha para você, o nosso egoísmo toma conta de nós e parece que é só conosco. E nos esquecemos das bênçãos diárias, nos esquecemos do livramento diário, nos esquecemos que o nosso Redentor vive. E que mesmo que soframos a dor nesta terra, Ele não nos prometeu bênçãos diárias sem medida. Prometeu sim, mas não nos prometeu que teríamos vida fácil. Nos prometeu sim que teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele ao final se levantaria sobre a terra. Para o próprio Jó, quando ele começa a ser tomado pela angústia, ele precisa ouvir, mesmo esse homem justo. Vá um pouco para frente na sua Bíblia e vamos ao capítulo 35, a partir do verso 4. É um discurso de Eliú para Jó. E assim ele fala, também na versão em paráfrase, a mensagem. Bem, vou provar agora que você não sabe o que está falando, nem você, nem seus amigos. E esse era aquele mais jovem que esperava ouvir palavras de sabedoria dos mais velhos que apenas conseguiam deixar Jó mais entristecido. Que você não sabe do que está falando, nem você, nem seus amigos. Olhe para o céu, dê uma boa olhada. Vê aquelas nuvens lá em cima. Se você pecar, que diferença faria para Deus? Não importa quanto você pecou, fará diferença para Ele. Mesmo que você fosse bom, o que Deus ganharia com isso? Você acha que Ele depende de suas obras? Os únicos que são afetados por você ser bom ou mal são sua família, amigos e vizinhos. Deus não depende do seu comportamento. Quando a situação piora, e aí precisamos colocar isso em nossos corações dia a dia. As pessoas pedem socorro, suplicam para que não sejam mais maltratadas, mas nunca pensam em Deus quando as coisas vão bem. Quando Deus inspira canções no coração delas, ensinando através de toda a sua criação a usar pássaros e animais para dar sabedoria. As pessoas se mostram arrogantes e indiferentes para com Deus, até que estejam em perigo, e por isso Deus não responde.
Não há nada por tais orações, exceto o pânico, e o Todo-Poderoso não dá atenção a elas. Então, por que ele notaria você? Só porque está cansado de esperar para ser ouvido? Ou de esperar que o seu caso chegue a ele e fazer alguma coisa a respeito? Mas eu comecei dizendo que se precisamos falar a todo o povo, língua e nação, precisamos falar e orar pelas pessoas. E precisamos estar preparados até mesmo para falar a elas neste momento de dor. E eu fiquei muito feliz quando uma grande amiga da minha filha mora precisamente em Santa Maria. E naqueles dias elas trocavam mensagens e ela publicou algumas dessas mensagens que eram públicas pelo Facebook. E ali eram conclamadas todas as igrejas adventistas de Santa Maria para que se reunissem numa vigília de oração, no domingo à noite, para que orassem por aquelas famílias. Para todos os que pudessem, fossem ao Hemocentro Regional para doar sangue para as vítimas daquele desastre. E de uma forma extraordinária, coisa que não se vê em geral, o Hemocentro da cidade teve que recusar algumas pessoas porque não havia mais condições de receber tantas doações. Santa Maria é uma cidade de em torno de 250 mil habitantes, muito ligada à questão da universidade. Em torno de suas universidades vivem em torno de 50 mil habitantes. Acho que ela guarda uma relação muito interessante com a cidade de onde vocês vêm, lá de Uberaba. É uma cidade muito ligada à universidade e ao que gira em volta da universidade. E as pessoas que não podiam ir foram conclamadas para que fizessem o que eu vi várias pessoas fazendo. Eu vi uma universitária que era entrevistada por um dos telejornais e dizia assim: o que você veio fazer aqui? Disse: olha, eu não tinha nada para fazer, eu não sou da área de saúde, eu não sou psicóloga, mas eu precisava fazer alguma coisa. Então eu trouxe uma caixa com copos de água e entrego água para as pessoas. Tem uma outra senhora ali que ela não sabia também, ela não tinha nenhum dom especial a fazer, mas ela sabe preparar uma bebida que dê alento às pessoas. E muitas pessoas, vocês sabem, tomam café nessas horas, querem ficar acordados. E aquela senhora levou para lá a sua máquina de fazer café e servia as pessoas. Muitas pessoas para lá foram apenas para dar palavras de alento. Ombro amigo. Nada do que você fale num momento desse, na verdade, consola. A dor é dilacerante. Mas nós precisamos, neste momento, ainda assim, pregar a palavra de que o nosso Redentor vive e que um dia se levantará pela terra. E não adianta, e precisamos falar com entusiasmo, com amor, com carinho, mas pregar a mensagem real para que as pessoas não creiam assim: olha, ele está com o Senhor, ele está com Deus, ele está olhando. A morte é um sono, queridos, e nós precisamos anunciar isso em alto e bom som, com carinho, para que as pessoas entendam isso, mas anunciar o que vem na palavra do Senhor. De forma parafraseada também, como é a mensagem, essa Bíblia que trago hoje, assim é uma mensagem que todos nós conhecemos, estudamos ela recentemente na escola sabatina. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Tessalonicenses 4, a partir do verso 13. Quanto à pergunta a respeito dos que já estão mortos, não queremos que vocês continuem na ignorância. Para começar, vocês não devem pensar como pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha, uma vez que Jesus morreu e venceu a morte.
Deus, sem dúvida, trará de volta à vida os que morreram em Jesus. Então, é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança, temos a orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando. Será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá dos céus e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro. Então, o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Vamos caminhar no ar. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com essas palavras. Talvez, querido irmão, nessa noite, ou em algum dia das nossas vidas, nós precisamos ter que, para pregar a mensagem de que Cristo virá para restaurar o seu plano original de criação pura e perfeita, nós precisaremos falar, sim, que aquele seu querido aguarda o sono do eterno, que aquele seu querido aguarda o toque da trombeta. E nós precisamos ter força e fé para anunciar. Quando alguém como um sábio, como Nietzsche, perguntar, Deus morreu? Eu possa dizer, não, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre toda a terra. Onde está o Senhor no momento da dor? No mesmo lugar que ele estava ao me ver pecar. No mesmo lugar que ele estava quando viu o seu filho que viveu imaculado nesta terra derramar o seu sangue inocente no meu lugar. Ali estava o Senhor. Ali ele estava neste mesmo lugar, no 11 de setembro, ou na tragédia do dia 27 de janeiro, na cidade de Santa Maria. Mas ele está disposto para, mesmo nesse momento, te dar a mão e te amparar. Às vezes a palavra que você precisa dar para alguém é o que o Senhor promete. Vou te amparar. E se for difícil caminhar, dá-me a mão. Estou aqui. Vamos ouvir essa música e vamos meditar nas letras desta oração cantada. Que o Eterno, nosso Deus, está à nossa disposição, mesmo no momento da angústia, da dor, do sofrimento, para levantar-se por toda a terra e dizer, venham remidos de meu Pai. Essa é uma promessa, que Ele fará novas todas as coisas, e que neste mundo já não haverá sofrimento, nem luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas primeiras coisas terão passado. Medite nas letras dessa música, e ao final delas, vamos todos ficar em pé para uma palavra de oração. Pra pensar se na vida há sentido, preciso achar uma razão para viver. Eu passo a noite pensando amanhã incerto. Será que meu pobre ser vai sobreviver? Mas em meio
e chorando ao meu lado vai dizer: eu vou te amparar, e se for difícil caminhar, da minha mão estou aqui, e com fé e oração de manhã juntos vamos ter força lá do céu pra continuar. Eu estou aqui. Às vezes quando a estrada parece difícil e nós não vemos bem ao certo onde vai dar, é hora de nos abraçar, nos unir uns aos outros, pedir a Deus o poder pra continuar. Nessas horas de angústia, eu contigo vou estar, e orando ao seu lado vou dizer: eu vou te amparar, e se for difícil caminhar, da minha mão estou aqui, e com fé e oração de manhã juntos vamos ter força lá do céu pra continuar. Eu estou aqui, vou te amparar, e com fé e oração de manhã juntos vamos ter força lá do céu pra continuar. Eu estou aqui. E com fé e oração de manhã juntos vamos ter força lá do céu pra continuar. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vou te amparar. Amém. Vamos de pé, interceder ao Eterno por essas famílias enlutadas nesse momento agora. E que possamos todos em nossa casa orar por eles, para que o Senhor os ampare, os traga alento de que um dia Ele estará à disposição para chamá-los e devolver a cada um deles os seus filhos queridos que se foram, desde que todos entreguem a sua alma ao Senhor. Vamos orar. Ó Eterno, grande eu sou, te agradecemos, Senhor, que mesmo em meio à angústia, a provação, a dor dilacerante da perda, Senhor, Tu nos prometes que vai nos restituir a um lugar onde não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas primeiras coisas terão passado, Senhor.
Senhor, concede a todas essas famílias enlutadas o teu amparo, a tua unção, a tua bênção, o teu cuidado, Senhor. Que eles não sintam-se desesperados ou desamparados, Senhor, porque o desespero nessas horas vem, mas confiados na tua promessa, confiados no teu sangue derramado em cada nome aqui representado, em cada nome deles lá em Santa Maria, aqui não mencionado, mas que tu conheces cada um como conhece os cabelos de nossa cabeça. Por favor, Senhor, visita-os nesse momento. Que os teus santos anjos acampem ao redor dessas famílias. Que a tua bênção, o teu Santo Espírito estejam com eles, convencendo-os de que em teu nome podemos ansiar um dia estar com nossos queridos que já se foram e que já dormem, para estar um dia contigo para sempre nas mansões que tem preparados para nós. Senhor, sabemos que não há em nós nenhum mérito, não há em nós nada em que possamos confiar do nosso próprio eu para ter essa bênção, mas confiados nos teus méritos, nos méritos de Jesus, que vive e reina para todo sempre e que já morreu no lugar de cada um de nós na cruz, é que te oramos, te rogamos e que desde já te agradecemos por essa bênção. Em nome e por amor dele, hoje e sempre. Amém. Uma boa noite para todos.